estou avisando logo a esperto. Se tem algum esperto aqui, eu espero que não tenha, que a obrigação da Caixa e da Prefeitura que faz o cadastro é estudar. Não é para amigo de fulano ou de Beltrano. É para quem precisa e que tem renda familiar até 3 salários. Então estou avisando que aqui não pode vender, que é trambique. E se eu souber, por mim pode ser pobre, pode ser rico. Se andar fora da linha, cai no cacete, nós vamos tomar a casa e vamos pagar. Então, primeiro, pagar em dia. Segundo, não vender. Terceiro, o pessoal que tem mais dinheiro, quando muda para um apartamento novo, é óbvio que o apartamento é mais chique do que esse, mas aqui tem a mesma dignidade que lá. Os caras se organizam em condomínio, todo mês cada um deposita sua taxa de condomínio para quê? Queimou uma lâmpada, tem dinheiro para trocar. No caso dele lá, que tem elevador, um prédio de vários andares, estragou o elevador, tem dinheiro para consertar. Chegou em São João, organiza uma festinha. Chegou no Natal, enfeita o edifício para ficar bonito, porque todo mundo gosta. Planta uma árvore, planta um jardim, faz um campeonato de dominó, faz um baba, faz uma feijoada. Então deixa eu pedir um negócio a vocês. Eu não vou morar aqui no Vila Verde. Quem vai morar é vocês. Agora, se vocês não tomarem conta, daqui a um ano, o cara vai dizer, aí como é que é pobre? Recebeu tudo bonito, está tudo esculhambado. Então, se vocês pagaram 300, vão pagar 50, está dando uma vantagem aí de 250 a 200 reais. Não custa, vocês organizam, tira de cada conjunto desse um representante, 2. A Caixa e a Prefeitura tem que ajudar. Você registra lá na Caixa a pessoa jurídica, condomínio Vila Viva, cria um estatuto de convivência de vocês. A partir de tal hora da noite não pode ter som alto, não pode bater barbecue ali para não quebrar um vidro. Vocês é que tem que dizer como é que vocês querem viver em comunidade. Estabelece uma taxa de condomínio que seja 10 ou 20 mil reais por mês. Vamos supor que você resolva que é 20 mil reais por mês. Não é muito, deve dar 4 cervejas. Vale a pena economizar 4 cervejas para morar bem. Que seja 20 mil reais por mês, já que sobrou 250. Sobrou não, que nunca sobra. Mas nunca sobra. Mas sai do aluguel 300 para 50, tem 250 no caixa no bolso. Se for 20 vezes 276, que são o número de cada aqui, dá 5.500 por mês. Vezes 12 meses, dá 66 mil reais. 66 mil reais vai ter lá. Aí faz a assembleia do condomínio, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos dar uma pintura naquele lá que acabou, vamos trocar uma lâmpada ali dentro, vamos plantar uma árvore, vamos fazer uma brincadeira para os meninos, vamos organizar uma festa de São João, vamos fazer uma feijoada para comemorar um ano do condomínio entregue. Se você se organizar, fizer o condomínio e quando comemorar um ano de morada, fizer uma feijoada, pode me convidar que eu venho aqui comer com você. Mas eu não vou trazer a comida, eu tenho que fazer a vocês no dia do condomínio e não esquecer de uma cervejinha Guaraná para menino. E para quem gosta, uma pininha para abrir o apetite. Então repare, eu estou falando isso, gente, é porque às vezes me dá uma tristeza retada. A gente faz isso aqui com o maior carinho, aí depois o pessoal não liga. Vocês receberam, cada um que receber, vai receber o 0800 da Caixa. Se tem um negócio que não está funcionando, tem outro negócio, telefona para o 0800, ô fulano, ele vai chamar o construtor e dizer, amigo, aquilo ali não ficou bom, a escada está quebrando, não sei o que está. Então, aqui é a morada de vocês. E outra coisa, vocês conhecem o Disque Denúncia. Aqui é a morada de família e de trabalhador. Se encostar traficante, tem que botar no Disque Denúncia para botar traficante para fora daqui. Então eu queria explicar isso para vocês, para repetir. 1, pagar em dia porque outras famílias estão na fila. 2, não pode vender só depois de 10 anos. Depois de 10 anos, você vai receber a escritura. Deu mesa, vocês têm melhorado de vida, querem comprar o maior. Aí vem esse para comprar o maior.
ou dá para um filho, ou dá para um neto, aí vocês decidem, mas nos 10 anos não pode vender. E terceiro, organizar para que a gente possa ter isso aqui sempre conservado, tá certo? Bom, gente, eu queria dizer que nós já estamos tratando da ampliação do distrito industrial. Nós tentamos fazer o Fênix, infelizmente não teve adesão das pessoas que produzem fogos, o pessoal continua produzindo de uma forma informal. Nós ainda estamos com sofrimento daquele acidente de anos atrás, que o governo federal e o estadual ainda são devedores das famílias, mas como não teve adesão, nós vamos aproveitar aquilo para fazer a expansão do distrito industrial, trazer mais indústria para cá, de tal forma que inclusive o pessoal que trabalhava nos fogos, se preferir migrar para trabalhar numa empresa, seja do que for, para ter um trabalho formal e se arriscar menos com a pólvora. Fizemos saneamento, como o Rogério falou aqui, foi da ordem de 20 milhões de reais. O prefeito já me pediu outras coisas, a água de uma localidade que agora não me recordo qual é. Ou seja, nós vamos continuar trabalhando, está aí. Já está botando? O Rogério está me lembrando aqui que está botando lá no Espinheiro, na zona rural, para mais de 1000 famílias. Nós vamos continuar com o programa Água para Todos. Nós já levamos água, gente, de quando eu cheguei no governo para cá, para 3 milhões e 500 mil pessoas. Já fizemos saneamento para 1,5 milhão. E vou continuar, porque ainda tem muito baiano que não tem acesso à água de qualidade, a saneamento e a energia. Nós já ligamos, Humberto, 520 mil ligações de energia em 6 anos e 8 meses. E daqui até o final de 2014, eu quero ligar mais 80, 90 mil. Então, se aqui estiver faltando, a gente também vai atender. E vamos continuar trabalhando, está aí o hospital, que é um dos hospitais que eu me orgulho. Dobramos já as UTI desse hospital. Ao lado desse, Santo Antônio de Jesus, já fiz 4 novos e já estou fazendo o 5º. Ontem, para quem viu televisão, jornal, não sei, nós finalmente conseguimos, quem estava coordenando é o secretário Rui Costa, fazer a licitação do metrô de Salvador. E finalmente eu estou botando o metrô nos trilhos. A prefeitura não resolvia, já tinha 12 anos, 3 prefeitos. Eu digo, me deixe para cá, vocês não vão conseguir resolver. E 4 meses depois que a gente assumiu o metrô de Salvador, a licitação já está feita. É a primeira do Brasil, do PAC Metrô. Tem vários estados, mas como o primeiro, já licitamos, a obra começa em outubro. E agora que nós já estamos resolvidos, vai começar a obra em outubro do metrô, eu já mandei o secretário Rui Costa, que tem tocado muita coisa, ele se debruçar sobre o trem metropolitano. E aí eu quero fazer um trem que sai de Salvador, vem pela suburbana, vai passar Simões Filho, Camaçari, Dias d'Ávila, Alagoinhas e vai ter um braço aqui para Cachoeira e, portanto, facilitando a vida do recôncavo da região metropolitana. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos, que Deus abençoe a cada um que vai receber sua casa. Eu esqueci de falar, outros já falaram. A Dilma, com coração de mãe e de avó, além de ter reduzido a prestação, ainda fez o cartão Minha Casa Melhor. Quem fez aqui pode se habilitar, não sei se já está cadastrado, o Minha Casa Melhor. Para vocês terem uma ideia, vocês podem tomar até 5 mil reais, pagando metade da prestação que pagaria na loja. Metade da prestação, não é isso? Se tomar 5 mil, é quantos meses? 48? Se tomar 5 mil reais, dá para comprar televisão, geladeira, blá, 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 vai pagar 115 reais em 4 anos. Para quem pagava 300, vai pagar 50, mais 20 do condomínio, que eu espero que vocês atendam meu pedido. 70, para 300 só dá 230. Vai gastar metade disso que sobrou para ter 5 mil reais de financiamento na caixa para comprar geladeira, módulo novo. Acabou que entrar na casa nova dessa geladeira. Deve ter gente aqui que tem a geladeira como eu já tive, porque quando eu cheguei aqui na Bahia, eu trabalhava de ajudante, carregando tubo nas costas, ganhando salário mínimo. Por isso que eu digo para as pessoas, o dinheiro não é tudo, o que é tudo é fé e coragem para trabalhar. O caboclo fica se enganando que tudo é roupa bonita. Eu digo assim, tu vai para Salvador, pega a loja mais cara, compra uma roupa bacana.
mas não adianta muito, porque aquela roupa bacana não ilumina a sua alma. É verdade. Agora a alma de luz ilumina a camiseta e a sandália de dedo de uma pessoa simples. Porque a gente não a roupa que a gente veste, a gente é o que a gente carrega por dentro. Porque a roupa lasca, fica velha, o que não fica velho é o que a gente carrega por dentro, que a gente carrega para sempre. Então eu quero de novo dizer que eu sei que tem muita gente aqui, como eu quando cheguei, que tinha uma geladeira velha que consumiu uma energia retada e ainda tinha que encostar a vassoura para a porta não ficar aberta. Ou então passar aquele elástico para amarrar. Tem ou não tem? Eu sei que tem, que eu tive dela, botava lá o pau da vassoura para escorar, para não gastar mais energia. Agora com 5 mil, a R$115 por mês, vocês vão poder ter geladeira boa, que gasta menos energia, televisão caprichada, se for o caso botar um computador para o menino, comprar para vocês viver com a dignidade que o Lula, a Dilma e eu querendo ter mesmo. Um abraço, até a próxima. Esse foi o pronunciamento do governador da Marinha de Todos Nós, Jacques Wagner. Nesse momento, senhoras e senhores, encerramos essa cerimônia, comunicamos a todos os contemplados do programa Minha Casa Minha Vida, por favor, se dirigirem ao quiosque, em frente ao bloco 1, para pegar suas respectivas chaves na mão do pessoal da construtora. Pedimos a todos para ir ao quiosque